No longínquo ano de 1928, o Celta de Vigo, tradicional clube do futebol espanhol, aportou na América do Sul para uma série de amistosos na Argentina, no Uruguai e no Brasil. E se você quiser conhecer todos os detalhes desta curiosa excursão espanhola em terras sul-americanas, é de suma importância que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 5 amigos galegos, porque Celta de Vigo tem 5 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Ei pô, vê só, tu sabe me dizer aí qual é o carro que indica que vai chover? Não. Celta preto. Se você acompanha o Campeonato Espanhol, com certeza você conhece o Celta de Vigo. O time da cidade de Vigo, cidade mais populosa da região da Galiza, já foi 3 vezes campeão da segunda divisão espanhola, uma vez da terceira e uma vez da quarta, sendo também possuidor de um título europeu, a Copa Intertoto da UEFA, em 2000. E manda seus jogos no estádio de Balaídos. Lembrando que galego não significa exatamente pessoa loira, e sim aquele que nasce na região da Galiza, coladinha com o norte de Portugal. E mais, a nossa língua portuguesa deriva de uma língua antiga chamada galego-português, que foi a língua mais falada em Portugal e na Galiza, sobretudo entre os séculos XII e XIV. Principal rival do Deportivo La Coruña, o Celta de Vigo tinha apenas 5 anos de existência, quando resolveu embarcar para a América do Sul para disputar alguns amistosos bem alternativos. O primeiro jogo do Celta de Vigo nessa excursão aconteceu no dia 8 de julho de 1928, em Buenos Aires, capital argentina, no estádio Bransen y del Cruzeiro, antigo estádio do Boca Juniors, contra a seleção da Argentina, formada pelo goleiro Botasso, do Argentino de Quilmes, pelos defensores De La Torre, do Racing, e Estrada, do Boca Juniors, dos meias Bartolucci, do Huracan, Fleitas Solit, do Boca Juniors, e Soares, do Ferro Carril, e dos atacantes Sandoval e Ardiaga, ambos do Quilmes, Penella, do Boca Juniors, Marassi, do Sportivo Barracas, e Morgada, do Gimnasia La Plata. O time espanhol viria a campo com o goleiro Rodrigues, os defensores Otero e Passarim, os meias Espinosa, Cárdenas e Farinha, e os atacantes Reigosa, Vázquez, Restoso, Pardo e Gonçalves. O Celta venceu a seleção da Argentina pelo placar de 1-0, gol de Restoso aos 41 minutos do primeiro tempo. Dia 9 e mais um jogo diante da seleção da Argentina, desta vez no antigo estádio do River Plate, o Alvear Italy. A Argentina viria com uma modificação, que seria na defesa. Chiarella, do Independiente, na vaga de Estrada. O Celta de Vigo também viria com uma modificação na defesa. Hermida, na vaga de Passarim. Dessa vez, a Argentina se vingou da derrota do dia anterior e goleou o time espanhol pelo placar elástico de 8-0. Gols de Sandoval aos 27 minutos do primeiro tempo e aos 11 do segundo. Penella aos 32 do primeiro tempo e aos 13:26 do segundo. Marassi aos 7, aos 12 e aos 32, todos na etapa final. Dia 14 e mais um jogo contra a seleção da Argentina, desta vez em Avellaneda, no estádio Doble Visera, antigo nome do atual estádio do Independiente, o Libertadores de América. Os argentinos viriam a campo com o goleiro Mosquete, do Estudiantes de Buenos Aires, os defensores Cerro, do Sportivo Barracas, e Chiarella, do Independiente, os meias Manfrim, do Lanús, Tchalu e Soares, ambos do Ferro Carril, e os atacantes Sobrino, do Vélez Sarsfield, Maceda, do Argentino de Quilmes, Bariñano, do Racing, Malho, do San Lorenzo e Evaristo, do Boca Juniors. No Celta, Passarim reapareceria na vaga de Hermida, na defesa. O atacante Vázquez seria recuado para o meio-campo na vaga de Farinha, e em seu lugar surgiria Eguia. Também no ataque, Gomes de Lecube entraria na vaga de Reigosa e Valderrama
surgiria na vaga de Restoso. Desta vez, a Argentina foi mais sutil e venceu o time espanhol apenas por 3-0. Gols de Evaristo aos 15, Cerro aos 30 e Barayano aos 41, todos marcados no segundo tempo. Em seguida, o Celta de Vigo atravessou o Mar de la Plata rumo a Montevideo para 2 duelos diante da seleção do Uruguai. O primeiro foi realizado no dia 18 de julho de 1928 no estádio Parque Central. Os uruguaios vieram a campo com o goleiro Balestrero do Rampla Juniors, os defensores Uriarte, sem clube, e Busse, isso mesmo que você está pensando. Do Nacional de Montevideo, os meias Riolfo e Silva, ambos do Peñarol, e Magadianes do Rampla Juniors, e os atacantes Pires e Saldombide, ambos do Nacional, Fedulo do Sudamérica, do Ragón do Defensor e Saco do Peñarol. Mano, tinha Buceta e Saco no mesmo time. Podia ter também o Jair da Rosa Pinto, do Fluminense da década de 40. Em relação ao jogo anterior, o Celta de Vigo viria com algumas modificações. Otero apareceria na defesa, na vaga de Hermida, que seria avançado para o meio-campo na vaga de Vázquez, e no ataque apareciam Restoso e Tapia nas vagas de Eguia e Valderrama. A seleção uruguaia venceu o Celta de Vigo pelo placar de 6-1. Gols de Pires aos 35 do primeiro tempo e aos 36 e aos 41 do segundo. Saco aos 27 e aos 38 e Fedulo aos 44, esses três na etapa final, a favor do Uruguai, enquanto que Tapia, aos 24 do segundo tempo, marcou o único gol dos espanhóis. O segundo duelo se deu no dia 22, novamente no Parque Central. O Uruguai viria com o mesmo time do jogo anterior. Por sua vez, o Celta de Vigo viria com Farinha na vaga de Espinosa no meio-campo, e no ataque, Vázquez e Valderrama reapareceriam nas vagas de Restoso e Tapia. O Uruguai venceu o Celta de Vigo pelo placar de 2-0. Gols de Saco aos 31 do primeiro tempo e Fedulo aos 7 do segundo. Na sequência, o Celta de Vigo cruzou novamente o Mar de la Plata, voltando para a Argentina e viajando até a cidade de Rosário para enfrentar no dia 29 a seleção de Rosário, no estádio Parque Independência, de propriedade do Newell's Old Boys. A seleção de Rosário entrou em campo com o goleiro Guida, do Belgrano de Rosário, os defensores Cochrane, do Tiro Federal, e Cordones, do Rosário Central, os meias Podestá, do Rosário Central, e Fadiani, do Tiro Federal, e Conte, do Nacional de Rosário, e os atacantes Peruc, do Newell's Old Boys, Goicoechea, do Belgrano de Rosário, Cristine, do Ribeiras del Paraná, Bussolini, do Central Córdoba, e Del Felice, do Belgrano de Rosário. Por sua vez, o time espanhol viria com duas alterações em relação ao jogo anterior. Espinosa voltava ao meio-campo na vaga de Farinha e no ataque, Eguia seria titular na vaga de Valderrama. A seleção de Rosário venceu o Celta de Vigo pelo placar de 1-0, gol de Cristine aos 26 do primeiro tempo. O Brasil foi o último país a ser visitado nessa excursão e o Celta de Vigo viajou para São Paulo para enfrentar o Espanha, com H, time da colônia de espanhóis que moravam na cidade de Santos. O Espanha ainda existe, porém com outro nome, Jabaquara Atlético Clube, que atualmente joga na 4ª divisão de São Paulo. O Espanha de Santos jogou com Edmundo no gol, Nenúcio e Dieto na defesa. O Espanha de Santos jogou com Edmundo no gol, Nenúcio e Dieto na defesa, Evaristo, Dino e Tito no meio-campo, Bonelli, Benito, Gonzalez, Colombino e Vitor no ataque. O Celta de Vigo viria com alterações, como Hermida, que seria recuado para a defesa na vaga de Passarim, entrando Farinha em seu lugar no meio-campo. Já no ataque, Regoça e Tapia apareceriam nas vagas de Gomes de Lecube e Eguia. Não se sabe o local exato da partida, porém, sabe-se que o Celta de Vigo venceu pelo placar de 3-2. Gols de Vitor aos 40 minutos do primeiro tempo e Benito aos 4 do segundo a favor do Espanha, e Pardo aos 8 do primeiro tempo
e aos 30 do segundo, e Vázquez aos 2 da etapa final, a favor do Celta. O último jogo em solo brasileiro seria no dia 10 de agosto, em Salvador, na Bahia, no extinto Estádio da Graça, contra um tradicionalíssimo clube do futebol soteropolitano, o Clube Baiano de Tênis, que inclusive havia sido campeão baiano um ano antes. O clube ainda existe em Salvador, mas sem a modalidade de futebol. O Baiano de Tênis jogou com Yamagata no gol, Décio e Teixeira na defesa, Oséias, Roberto e Juca no meio-campo, Baíma, Gamba, Guarani, Mário Seixas e Benevides no ataque. O Celta de Vigo viria com o goleiro Isidro na vaga de Rodrigues, Rogélio na vaga de Otero na defesa e, por fim, no ataque, Cosme e Eguia entravam no ataque nas vagas de Tapia e Vázquez. O time espanhol venceu o Clube Baiano de Tênis pelo placar de 2-1. Gols de Mário Seixas para o time baiano e Pardo e Espinosa a favor do Celta de Vigo, que com essa vitória encerrava sua curiosa excursão em terras sul-americanas. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!